legislatura de 2016. Convido o vereador Pulunda para compor a mesa como primeiro secretário. Convido o vereador Rafael para compor a mesa como vice-presidente. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura da ata da 232ª sessão ordinária. Boa noite a todos. Ata da 232ª sessão ordinária do 7º período de legislatura da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, realizada aos 2 dias do mês de junho de 2016, às 18h30, sob a presidência do vereador América Roque, e que contou com a presença dos vereadores Carlos Tadeu da Silva Leite, Ciro Fernandes Pinto, Emanuela Teixeira Silva, Jorge Carlos Carvalho Kinder, José Augusto Filho, Ocimar Nery Madeira, Rafael Silva Carvalhais e Renato Guilherme de Souza, à exceção dos vereadores Antônio Geraldo Moura Lima e Sebastião Carvalho Cesar. Em seguida, o presidente convidou o vereador Carlos Tadeu da Silva Leite para compor a mesa como primeiro secretário e, na sequência, solicitou ao assessor de comunicação a leitura da ata da sessão anterior, que, após ser lida em votação, obteve aprovação por unanimidade dos presentes. A seguir, o presidente solicitou a leitura do expediente recebido, que constou do seguinte: Poder Legislativo, parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei número 3 de 2016. Em seguida, o presidente convidou a todos para de pé acompanhar a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12, versículos de 28b a 34. Em seguida, o presidente solicitou ao vereador José Augusto Filho, vice-presidente, para ocupar essa cadeira para que ele pudesse fazer uso da tribuna. Sendo assim, segundo a ordem de inscrição, fez uso da palavra do vereador América para dizer que estamos vivendo uma crise financeira e que acompanhar dela estamos passando por uma crise política, que às vezes nos deixa desestimular de continuar na política. Mas o que conforta é saber que nesta casa, durante esses 4 anos de convívio, não viu um vereador barganhar, pedir cargos ou vantagem financeira para o executivo, para que possa acelerar a votação de um projeto. Justificou que falou isso porque viu uma notícia no site da Prefeitura sobre a audiência pública acontecendo no dia 30. A audiência pública foi amplamente divulgada, que mais uma vez não contou com a participação da sociedade e dos vereadores. Ressaltou que quando assumimos em 2013, o prefeito já sinalizava que a coisa ia ser realmente o que está acontecendo hoje. Ele já falava sobre isso porque ele dizia que já pegou do governo anterior e teve corte de horas extras de funcionário. Vários vereadores falaram aqui sobre corte de assessoria, corte de gratificações e secretarias, e nada foi feito. Agora ele está falando que serão tomadas medidas para fazer cortes na folha de pagamento devido à queda de arrecadação. Continuando sua falação, o vereador disse ter recebido uma queixa de um munícipe de que não conseguiu o carro para seu marido em Friburgo através da Secretaria de Saúde. Então, procurou a secretária para que explicou que no caso específico a pessoa ia fazer perícia e não está amparado pela lei do SUS. E explicou que até nos casos de consulta também não está levando, apenas leva quando pode encaixar no transporte de hemodiálise. A partir dessa informação, ele foi olhar a lei e viu que as consultas agendadas para distâncias de 50 km dão direito ao transporte. Então ele pergunta como é que vai ficar a questão dessas consultas. Como todos sabem, a crise está aí e, como já foi falado por vários vereadores, porque não extingue as secretarias ou juntar as secretarias, como por exemplo a Secretaria de Cultura. Infelizmente é uma secretaria decorativa, nem ônibus para a Folha de Reis pode alugar mais. Diz também que o secretário de Agricultura, que há 10 anos na função, se tornou um cargo vitalício. Se ele conseguir esticar isso mais um pouquinho, ele está bem. Mas o problema não é esse, o problema é que ele não tem um projeto para a zona rural. Finalizando, o vereador Américo lembrou que o problema é que ele não tem. Lembrou que o vereador José Augusto coordenou o setor de transporte da Secretaria de Saúde, ganhando uma gratificação de CAI 1, com valor de R$1.000, e com ele foi a mesma coisa. Hoje o coordenador de transporte ganhou o DAS 2, que é quase R$3.000. Então tem mais o CAI, assistência social, e o DAS 2 do atual, que infelizmente eu ouvi dizer que é a pior coordenação de todos os tempos. Ressaltou que não quer que vejam isso como uma crítica ou picuinha da Câmara, não. Isso é uma coisa que está vendo e faz parte cobrando. Em a parte, o vereador Ciro Fernandes disse que esteve hoje com o presidente em seu gabinete, mais ou menos 2 horas depois, recebeu uma mensagem no Zap que no dia 30 foram colocados mais 2 carros de DAS 2, em R$2.000 e poucos. Aí que ele fala que o governo é esse, que o troço é esse. Para ele é uma pouca vergonha que vem acontecendo em Cantagalo. O cara vem mais de 100 cargos comissionados e andou vomitando por aí que gosta do funcionário, que vai ajudar. Mas se ele quer ajudar, que ele acabe com esses cargos. Ressaltou que isso é uma vergonha. Não sabe o que esse cara está fazendo na função de prefeito de Cantagalo. Ele deveria pegar as coisas dele e sumir dessa prefeitura.
Retornando à sua falação, o vereador Homero finalizou dizendo mais uma vez que daqui para Friburgo são 55 quilômetros. Então, se algum município se sentir prejudicado, pode nos procurar para que tomemos providência no sentido de garantir o direito ao transporte da Secretaria de Saúde. Retornando à mesa, o presidente convidou o vereador José Augusto Filho para fazer uso da palavra. Inicialmente, o vereador falou que no ano passado, juntamente com os demais vereadores, teve por apresentar uma moção de parabenização à banda Furiões. E a banda acabou de nos representar no Rio de Janeiro, no Festival de Música das Pastilhas Valdas, e entre 1.403 bandas de todo o Brasil, a banda catarinense se classificou entre as 20 finalistas. E a final será realizada nos dias 7, 8 e 9 de junho na Lapa, Rio de Janeiro. Por esse motivo, o vereador registrou seus parabéns a Renan, Felipe, Guma, André e Frederico, todos os componentes da banda, por representar muito bem o município de Cantagalo, não só para o Rio de Janeiro, e sim para o Brasil inteiro. Em a parte, o vereador Rafael Cavalhas também registrou seus parabéns à banda, pois para ele não foi nenhuma novidade, porque a qualidade vocal dos meninos é muito grande, haja vista que eles ficaram em segundo lugar no Festival de Música daqui, com uma música autoral maravilhosa. Além disso, teve a oportunidade de assistir aos 2 últimos shows do Rio, e eles estão cada vez mais afinados como um conjunto. Então é um grande orgulho para a cidade e eles estão de parabéns. Retornando à sua falação, o vereador José Augusto parabenizou mais uma vez porque não tem investimento na cultura, não tem investimento no município. Então ele deixou registrado seu protesto com todas as pessoas que necessitam de incentivo e não conseguem através da cultura. Em seguida, o vereador José Augusto disse: uma pessoa lhe procurou com uma receita de dipirona e não tinha no município. Ainda outro caso de uma senhora que tem que levar uma criança de 1 ano e 8 meses ao Rio e não está dando o direito de a levar na acompanhante com ela. Senacina observou que quando essa senhora precisa ir ao banheiro, ela vai botar essa criança na mão de um estranho no hospital do Rio, ou pior ainda, ela não sabe dar um passo no Rio de Janeiro. Disse ainda que quanto ao fato de um município não levar uma pessoa para fazer a perícia médica, é um absurdo. Ou então, o Estado deveria oferecer condições de a pessoa fazer essa perícia no município. Porque o servidor do Estado tem que fazer a perícia médica no Rio de Janeiro ou Macaé. E o funcionário humilde não pode pagar um carro para levar e ele não sabe ir também. Então não custa o social ou a própria Secretaria de Saúde encaixar essa pessoa na viagem. Ele não viu ninguém responder processo porque fez isso aqui. Continuando, o vereador disse que se pegarem as 17 secretarias, se pegarem as secretarias todas do governo São Paulo e juntar as mesmas aos 5 fundos de saúde, a sua administração dará para ser feita da mesma forma. Ou então, deveria selecionar 5 bons secretários e fazer um governo muito melhor. Muito melhor não, porque nesses 30 anos ele nunca viu um governo tão ruim. Disse que vê vereadores elogiando a Secretaria de Obras, a Secretaria do Zeca, elogiando a Secretaria pela troca de lâmpada, por retirar lixo, por pintar o coreto, por pintar o meio frio, por pintar a rodoviária. Pela troca de lâmpada da rodoviária, porém, isso é manutenção. O povo paga na conta de luz do IPTU, são pagas as limpezas, e é aí que ele fala da infelicidade do governo, porque a gente pensa assim: a secretaria melhor é a que se destaca, é a que faz manutenção, as outras não fazem nada. Na sequência, fez uso da palavra a vereadora Manuela Silva, que inicialmente parabenizou a banda Fluminense, que é muito especial e tem muito futuro. Em seguida, a professora informou aos pais de alunos que a vereadora informou aos pais de alunos que a professora de português era começar as aulas no Paraíba. A princípio, a professora de Nova Friburgo estava pensando, mas tem uma professora de Bom Jardim que dá aulas em Paraíba. Pegou o telefone e conversaram e ela vai aceitar. A preocupação é que se já se passaram 5 meses do ano letivo, a secretária Fernanda vai ver se consegue repor essas aulas à tarde para que as crianças não sejam prejudicadas com a falta de aulas nesse período. Quanto à cerca do colégio em Campo Alegre, esteve com o secretário Zeca, ele informou que o serviço que ia começar na quarta-feira não teve início em função das festas, mas na semana que vem eles iniciarão as obras. Em seguida, fez uso da palavra vereador Renato Menin, que inicialmente justificou sua falta na sessão anterior, pois houve um falecimento e ela não pôde comparecer. Comentou em seguida que a preocupação da vereadora em relação às aulas de português é legítima, mas que quando a vereadora comentou, ela entende que as crianças estavam sem aulas. Mas a diretora vem ministrando as mesmas para que as crianças não fiquem sem as aulas. A próxima professora a ser chamada era do Rio de Janeiro. Felizmente ela desistiu e prontamente de Nova Friburgo aceitou e torceram para que dê certo junto com a de Bom Jardim, porque sabe que não pode haver contrato enquanto houver pessoas no concurso público. Então torce para que esse tempo sem as aulas com a professora de português seja minimizado. Continuando sua falação, a vereadora disse que solicitou ao secretário de transporte e sabe que vários outros vereadores também solicitaram a melhoria do serviço de São Pedro. Então houve um alargamento e encaminhamento da rua,
que sabe está muito longe do que queríamos e merece que seja feito. Por esse motivo, parabenizou o secretário Alcemir. Em seguida, a vereadora comentou a logística do pós-festa feita pela prefeitura, pois todos sabem que são complicados com quantidade enorme de lixo. E rapidamente, no outro dia, os distritos estavam limpos. Razão pela qual registrou seus agradecimentos ao Distrital de Floresta, ao Distrital de Uberlândia, além do secretário. Comentou ainda que visitou essa semana em companhia da secretária de Educação e do prefeito a obra da creche de São José, e a obra está ficando realmente muito boa. E ressaltou que a prefeitura teve que fazer um ajuste estrutural na obra de mais de R$100 mil, que atrasou um pouco a obra, mas a creche ficará muito boa. Além disso, recebeu a notícia de que vem mais 3 parcelas para a obra da Policlínica, que é uma boa notícia. Finalizando, a vereadora Renata parabenizou a Alonso Foliões pela qualidade e por mais essa conquista. A seguir, fez uso da palavra vereador Tadeu Lespa inicialmente, parabenizar a banda dos Foliões, desejando que eles continuem trabalhando, pois é assim mesmo que se vence, com dificuldades e persistências que se chegam onde quiser. Continuando, o vereador Tadeu disse que estamos passando por uma crise muito grande no governo municipal, e isso só aconteceu porque desde o início do governo não houve união, ficam puxando para lá e outros puxando para cá. Citou como exemplo a crise enfrentada pela Itália, disse que o Globo Repórter mostrou na última sexta-feira a evolução do país após a crise, pois ela trouxe qualidade de vida para o povo italiano. E a base foi a agricultura e a pecuária, porque muitas pessoas retornaram para a zona rural, se uniram e hoje estão fazendo sua massa de mesa de casa, passaram a criar galinhas e porcos, aí aumentou o volume de alimentos. Com o explorador vindo na cidade, hoje os italianos comem muito menos dinheiro, estão vivendo muito melhor do que antes. Então, está lá provar que faz a diferença se unir. Ressaltou que desde 2013, quando o prefeito dizia que as coisas estavam difíceis, ele disse ao prefeito que deveria arregaçar as mangas e trabalhar, pois unidos faremos diferença. Vamos unir as secretarias e fazer projetos. Vamos unir os secretários das associações de moradores, porque só eles sabem o que deve ser feito, mas de nada adiantou. Na verdade, precisamos de união. Ressaltou que cada um de nós representa uma parte da sociedade, mas pouco de nós somos ouvidos. Então está aí o governo qual faz parte e votou, mas se envergonha de fazer parte dele sem conseguir fazer nada pelo povo. Finalizando, o vereador Tadeu recomendou ao prefeito que, se ele não assistiu ao Globo Repórter da semana passada, que ele pegue para assistir, pois ele verá que nós podíamos estar melhores. Finalizando o uso da tribuna, fez uso da palavra o vereador Ciro Fernandes para inicialmente solicitar ao presidente que, se for possível, disponibilize espaço na rádio para que ele possa falar de alguns projetos, principalmente para que a população tenha conhecimento da situação do município. Em seguida, o vereador relembrou a perda de apoio ao prefeito por parte de nossa casa, dizendo que não havia respeito por parte do executivo com os vereadores e que hoje acredita que o prefeito tenha 90% de rejeição em nossa casa. Finalizando, o vereador parabenizou a banda dos Foliões por estar representando a nossa cidade em um concurso com 1.403 bandas do Brasil e ter ficado em 20º lugar. Pena que não tem apoio para essa juventude. Não há apoio para a Folia dos Reis, nem para festas, ou seja, não tem mais nada. Então fica triste. Disse em seguida que já está próximo da Semana do Diana e quando foi presidente, a convite do Alex Vietes, foi a São José do Rio Pardo para acompanhar os festejos em homenagem ao escritor. E lá viu um carnaval fora de época. Eles têm a maior paixão por Euclides da Cunha e usaram o nome do escritor para divulgar a cidade dele, para trazer turistas, mas aqui não há apoio nenhum, razão pela qual, mais uma vez, disse que somos ricos em histórias e pobres em cultura. Em a parte, o vereador Jorge Kipper disse que gostaria de endossar o pedido do vereador ao presidente para usar a rádio e também lembrou que em 93 existe em São José do Rio Pardo e realmente é uma festa muito bonita. O nome de Euclides da Cunha é elevado e onde Euclides nasceu não tem uma homenagem tão linda como tem lá. Retornando sua falação, o vereador Ciro Fernandes finalizou dizendo que lá as pessoas têm carinho e respeito pelos cantagalenses, amor por Euclides da Cunha e sabem aproveitar isso para divulgar a cidade. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente anunciou para a ordem da próxima sessão o projeto de lei número 3 de 2016 para a única discussão e votação. Agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão que, para constar, o Carlos Fábio da Silva Leite, o secretário, lavrei a presente ato que vai ser mencionada pelo presidente e pelo secretário. Sala das sessões Patrocínio Tiradentes em 2 de junho de 2016. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, passamos à sua votação. O vereador que concordar permaneça como está. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito agora a leitura do expediente recebido. Expediente do Poder Legislativo.
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Parecer ao projeto de lei número 35 de 2016. Emenda. Dispõe sobre a reformulação do plano de custeio do Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal de Cantagalo, altera a lei número 701 de 2005 e dá outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal, relator, vereador Cimar Ladeira. Relatório. Enquanto sim poder desta comissão, o projeto de lei número 35 de 2016, de autoria do Poder Executivo, em caráter de urgência, que dispõe sobre a reformulação do plano de custeio do Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal de Cantagalo, altera a lei número 701 de 2005 e dá outras providências. Somos sabedores de que a lei regulamentadora do plano de custeio do regime próprio de previdência social deve estabelecer as melhores medidas para garantir um sistema de previdência equilibrado aos seus segurados e dependentes. Desta forma, visando potencializar as regras contidas na Lei Municipal número 701 de 2005, torna-se necessário proceder a algumas modificações apontadas no cálculo anuário e na auditoria fiscal realizada pelo Ministério da Previdência Social, ambos referentes ao exercício de 2016. O referido projeto tem por finalidade a necessidade de alteração legislativa a fim de garantir uma melhor gestão aos recursos previdenciários, permitindo o equilíbrio entre as receitas que ingressam no RPPS municipal e as despesas que se apresentam para pagamento dos benefícios previdenciários. Parecer. Após a análise do referido projeto, o voto do relator é favorável ao mesmo. Conclusão. Conclui os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização pela aprovação do parecer do relator favorável ao projeto de lei número 35 de 2016. Sala das Comissões, em 1 de novembro de 2016. Ocimar Ladeira, presidente relator. Emanuela Teixeira Silva, membro. Eu convido a todos para de pé acompanhar a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 10. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeições com eles. Então Jesus contou-lhes essa parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixe as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontrem, coloca-a nos ombros com alegria. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Conforme ordem de inscrição, eu convido a vereadora Renata Venini para que faça uso da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, rádio associação, internautas e a todos presentes, boa noite a todos. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna dizer que eu ainda não dei parecer no projeto de lei número 034 de 2016, o que estabelece o processo consultivo, que é para eleição para diretores, né? Por que eu não dei parecer ainda? Lendo o projeto de maneira assim minuciosa, eu verifiquei que caberia algumas ou várias emendas ao projeto para que ele fique melhor. Mostrei ao vereador Rafael, ao vereador Colunga, e eu proponho assim a minha comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, onde nós temos o vice-presidente, o vereador Ciro, e o membro, o vereador Antônio Geraldo. Eu estarei em casa amanhã à tarde toda, ou podemos marcar na Câmara, para que a gente possa sentar e analisar. Eu rascunhei alguma coisa das emendas, mas emendas assim, que eu acho necessário e que seria bom discutir com a comissão, né? Para depois, na terça-feira, eu estarei apresentando essas emendas, uma vez que nós já estamos em novembro, tem feriados próximos, né? E mais matérias vêm surgindo e a gente fechar a casa, né? Eu tenho certeza que é a vontade do presidente,
toda sanada quanto aos projetos. Então, senhor presidente, é uma matéria que requer, e aí, caso a gente consiga apresentar essas emendas na terça-feira, aí vem o pedido, se a Comissão de Constituição e Justiça pudesse dar o parecer, no caso constitucional ou não, analisar para quinta-feira, como já fizemos diversas vezes, ao ser lidos os pareceres, se Vossa Excelência pudesse colocar em aquiescência do plenário para que a gente pudesse votar. Aí alguns podem me perguntar, se a matéria não está de urgência, como comentamos, por que a pressa? Nós temos aqui a meta 19 do Ministério da Educação, que ela é bem clara, que quando nós votamos o Plano Municipal de Educação, lá no Plano Municipal há a exigência que se faça esse processo aqui transparente, democrático. Nós temos uma professora aqui presente, atuante na rede, não só representante da rede municipal, mas estadual também. A rede estadual passou por uma fase sem eleição de diretores, com aquela greve, uma conquista foi a eleição, e a prefeitura está indo pelo mesmo caminho. É uma exigência? No caso do Estado, nós brigamos por uma eleição, porque uma das coisas que eu achei bem interessante aqui, a pessoa tem que ter 2 anos pelo menos na rede, 1 ano na escola onde ela está, conhecendo a realidade da comunidade que está inserida. Então tem assim, ficou muito boa a matéria, sendo que alguns pontos eu penso que a gente possa assim, melhorar para que não haja dúvida. Vou dar um exemplo rápido. Aqui diz, uma pessoa em licença médica, quaisquer licença poderá votar. Concordo, licença médica, licença maternidade. Agora, uma licença sem vencimento, lá para o atendimento, o servidor ele não faz parte naquela lei. E pela lei, eu quero trazer o artigo, que a pessoa quando pega uma licença sem vencimento, ela não tem garantido aquela vaga naquela unidade escolar mais. Quando ela retorna, ela pode ir para qualquer outra unidade escolar. Então, por que ela vai ter o direito à voto? Um outro motivo é que os pais, quando eu falo os pais vão votar, eu entendo pai e mãe. O pai ou a mãe ou o representante legal. Então são coisinhas que parecem ser bobas, mas que no final, na hora, para ficar uma coisa mais transparente, democrática, fazem toda a diferença, Rapidinho, existem outros exemplos aqui que eu fui rascunhando. Tem coisas assim que eu achei que acabou sendo, não necessitando. A formação, penso eu, estando a gente no nosso município, a formação plena, A pessoa tendo uma faculdade, ela está apta a ser um diretor. Aqui também acrescentou só com pós-graduação. Como ficariam as escolas de zona rural? Como ficariam algumas unidades escolares que não têm professores com pós-graduação? Lógico que o sonho de qualquer educador, penso eu, qualquer gestor que se preocupe, é que haja a educação continuada, que o professor continue estudando, só que, penso eu, que aí já é um pouquinho cobrar demais, vai limitar muito. E eu entendo que nem toda pessoa que é pós-graduada, doutorada, ela tem jeito para ser gestor, Acho que com a faculdade fica bom. Agora, quanto à pós-graduação, eu achei um pouquinho de exagero. Aí no empate, sim, poderia colocar pós-graduação, doutorado, que ela tiver, como critério de desempate. Aí tudo bem. Agora, só com pós-graduação, nós vamos ter muitos problemas. E lá atrás coloca o seguinte, na caso de vacância, eu no início entendi, faleceu o diretor, então o prefeito, se não tiver diretor adjunto, nem toda escola tem direito a diretor geral adjunto, o prefeito indica em 90 dias faz nova eleição, novo processo consultivo. Ou no caso, aí perguntei também, aí eu fui até a secretária conversar, e aquela escola que não tiver sido eleito ninguém? Porque muitas vezes há escolas, o Estado passa por isso, ninguém quer ser diretor, Então também tem aqui, também claro, que a vacância o prefeito indicaria até um novo processo consultivo. Mas eu penso que a gente possa melhorar esse projeto aqui. E fica aí o meu pedido, se a gente conseguir, a nossa Comissão de Educação conseguir apresentar na terça-feira o parecer com as devidas emendas, que pudesse a Comissão de Justiça, de Constituição, se Deus quiser, o
o vereador José Daúde estará voltando, ou o vice-presidente, que é o vereador Colunda, né, daria o parecer e na própria mesa votaria para a gente não deixar isso aqui atrasado. É um pedido que fica aí. E fica aqui o meu convite à comissão, vereador Ciro e vereador Antônio Geraldo, de nos reunirmos, pode ser na minha casa amanhã ou na Câmara, fica aí como os vereadores quiserem. Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais a pena ser tratado. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão. Boa noite a todos.